aqui. Você que trouxe sua Bíblia, por favor, abra em Josué capítulo 5, versículo 13 e 14. Estamos na parte 22. Guerreiros Invencíveis, partes 22. E com certeza um culto maravilhoso, agradável, que estamos tendo na presença do Senhor. Aqui em Josué capítulo 5, versículo 13 e 14, diz assim: amados, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué a ele e disse: és tu do nosso ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Sente-se, meus queridos irmãos, por favor. E aí, anjo, você está do nosso lado ou do lado dos nossos inimigos? Falou: não, eu estou do lado de Deus. Quem se colocar junto com Deus está do meu lado. Deus não está por partidos, contendas e competições. Todo aquele que se voltar a Deus é perdoado, restaurado e aceito. E 2 Crônicas 15:2 diz assim: se você me buscares o Senhor, você me achará. Se você me deixares o Senhor, eu te deixarei. Quer dizer, o Senhor quer relacionamento. E aqui o anjo aparece para Josué. Amados, e vemos que ele acabou de chegar, ele rompeu o reino espiritual e apareceu no visível. O anjo apareceu no visível para ele, disse: acabei de chegar. E chegou com boas notícias de vitórias para Josué, amém, amados? Então, Deus, ele escreveu a história, mas aqueles que andam com ele ouvirão e seguirão, porque ele guia mansamente as águas tranquilas. Então o Senhor tem uma vida para nós e não será imposta, ele é proposta. Então nós falamos aqui na parte 21 que Deus quer nos guiar e ele guia se nós permitirmos. Agora veja só, quando Deus fala com Josué, Deus então propõe para que Josué escute qual é o plano de Deus, aceite e siga o plano de Deus. Queridos, é maravilhoso, porque lá no invisível, Jesus já venceu tudo. Aqui, no mundo material, tudo já foi resolvido. Jesus disse em Mateus 28:16, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, desde o macrocosmos, desde as galáxias, até a menor partícula que existe, o quark, que é subatômica, tudo obedece a Jesus Cristo, tudo, irmãos. Ele já venceu tudo por nós. Agora, ele quer nos ensinar aqui dentro a como vencer o medo, os temores, as dúvidas, para que nós possamos, como disse o Guilherme, andarmos na fé e manifestarmos a fé, cooperarmos com Deus. Porque Jesus já venceu, irmãos. Agora ele quer nos ensinar a vencer. E essa vitória é para a glória dele. Vemos claramente no Salmo 139:16 que está escrito assim: todos os meus dias foram escritos antes de eu nascer. Então Deus escreveu uma história de vitória para cada um de nós. Todos aqueles que hoje estão no inferno, Deus tinha uma história de vitória. Para todos, Deus não escreveu nenhuma história de derrota, de desgraça. Mas jamais Deus vai impor. Deus, ele tem isto, e bem-aventurado aquele que ouvir ao andar com Deus e seguir as diretrizes do Senhor. Então Deus escreveu a nossa história. Sabe, ele foi à frente, quebrou as portas de bronze, ferro de ferro, e ele escreveu na história como vai ser a nossa história. Se você não tiver medo, Deus continua operando. Mas quando nós temos medo, isso para, porque Deus opera através da fé. Então, quando estamos com medo, com dúvida, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aqui o que nós vemos é que Deus escreveu a nossa história e ele tem uma história maravilhosa de Jeremias 29:11 para cada um de nós. Aqui no Salmo 16, se você puder abrir a sua Bíblia, diz que ele é o arrimo da nossa sorte.
e que o nosso terreno, o nosso lote caiu num lugar maravilhoso. A nossa sorte não precisamos de sorte, já temos sorte, né? Temos Jesus, né? Aqui no Salmo 16 diz que Deus escolheu a nossa sorte. Irmãos, não é o diabo que escolhe, não é o diabo que decide. Na vida daqueles que andam com Deus, vai ser o que Deus decidiu na cruz do Calvário. Lá ele deu o veredito, lá ele disse assim, está consumado. Quando você vai receber dia 5, mas você vê uma promoção dia 30, você fala, eu não posso perder, eu não posso perder, eu não posso perder. Aí você pega e passa o cartão. Eu vou ter isso agora, mas eu vou pagar depois. Então, foi isso que Jesus Cristo fez. Ele curou os enfermos, expulsou o demônio, mas ele subiu na cruz e disse, agora está pago. Entende? Ele pagou por todas as curas, libertações e provisão que aconteceram antes dele morrer na cruz, e crédito limitado por todos aqueles que viriam crer na sequência. Jesus pagou para que Deus te cure, perdoe, salve, te aceite. A Bíblia diz em 1 João 9, que quando nós confessamos nossos pecados, Deus ele é fiel e justo e nos perdoa os pecados. Você viu que diz que Deus é fiel e justo? Em 1 João 9 não diz que Deus é misericordioso quando te perdoa. Quando Deus perdoa você, Ele não está sendo misericordioso. Ele foi misericordioso quando Ele enviou Jesus. Ele amou o mundo, teve compaixão. Mas desde que Jesus subiu na cruz e derramou o seu sangue, Deus olha para aquele sangue. Jesus diz, eu paguei para que eles sejam perdoados, eu paguei para que eles sejam curados, eu paguei para que eles tenham paz. Então Deus é justo de te dar o que Jesus pagou, porque você creu. Deus coloca a obra de Cristo mais a sua fé como crédito ilimitado. Aqui o que nós lemos no Salmos 16, 5 e 6, que a nossa porção é o Senhor e Ele é o arrimo da nossa sorte. Ele é aquele que decide como vai ser. Agora você pode imaginar o que Deus decidiu a teu respeito, irmãos? É tão forte isso que o salmista diz no Salmo 139, quão preciosos são os teus pensamentos, ó Deus. Nós precisamos investigar isso. Senhor, revela para mim o seu amor. Deus, porque às vezes nós tentamos impressionar a Deus com o nosso amor. Isso é perda de tempo. Nosso amor é muito falho. Diga, Deus, revela o seu amor. Porque 1 João 4,19 diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quanto mais eu percebo o amor de Deus, Paulo, mais eu consigo amar a Deus como resposta. Então o salmista diz no Salmo 139, 16, quão preciosos para mim são os teus pensamentos. Deus tem pensamentos a nosso respeito. Irmãos, não peça apenas que Deus resolva seus problemas, estando você ainda angustiado e preocupado. Peça para Deus revelar o amor dele para você, que a preocupação vai embora. Aí você vai orar com fé. Porque antes de crer na palavra de Deus, nós temos que crer no Deus que escreveu essa palavra. Porque se nós não conhecermos Ele, nós vamos duvidar da palavra dele, né? Ninguém consegue confiar na palavra de Deus se primeiro não confiar em Deus. E Deus é um Deus que quer se revelar. Porque se Ele se revelar a você, você não vai dizer porque o pastor falou. Você não vai ficar de ouvindo falar e de terceiros e quarto. Se Deus se revelar a você, você vai ter uma experiência pessoal. Aí você vai saber que Deus existe por experiência própria. Deus quer que você tenha uma experiência com o amor dele, amém, amados? Nós somos criados para perceber o amor de Deus e, em resposta, amá-lo também e amar as pessoas. Então, quando Adão e Eva percebiam Deus na viração do dia, eles tinham saúde na alma. Mas quando o Senhor tirou-os do jardim pelas escolhas deles mesmo, eles ficaram perturbados. Porque não ver a face do Senhor é a principal perda do ser humano. Todos pecados e carecem do que, irmãos? A glória. O que é a glória? A revelação de quem Ele é e do seu amor. Em nós e através de nós. O que nós carecemos não é que Deus prospere, porque lá na cruz Ele quebrou toda a miséria. O que nós precisamos não é que Deus cure, é que Ele abra os nossos olhos que nós somos saudáveis, amém, irmãos? Nós precisamos ter uma experiência com o Senhor.
Nós não somos doentes tentando ser curados, nós somos saudáveis, atacados pela enfermidade e convencidos que a doença não tem cura. Aí está. É uma questão mental, é uma questão de ponto de vista equivocado. Aqui o que nós estamos vendo, que no invisível Jesus já decidiu como que vai ser o visível. Lá no invisível, Jesus venceu todo o visível. Ele já curou todos os enfermos, amém, amados? Libertou todos os cativos. Agora ele tem que nos convencer disso. Porque uma coisa é ele te enviar dizer e te curar enfermos, né, irmãos? Outra é você estar convicto de que você é esta pessoa. E essa convicção está aumentando. E cremos que em breve, através das nossas vidas, veremos muitas coisas que vão glorificar a Deus. Não para nos aparecermos ou ganhar dinheiro, mas para que Deus seja glorificado, né? A Bíblia diz em 2 Coríntios 2,14 que Deus nos guia em triunfo sempre. Portanto, lá na cruz Jesus venceu no invisível. E agora no mundo material o Espírito Santo está nos levando a crer e a manifestar a fé, semear no Espírito. Então Deus já fez a parte dele e está nos ajudando a fazer a nossa parte. Vencer os temores, vencer os equívocos. Irmão, esse mundo interpreta mal a Deus. Acontece uma tragédia, a vontade de Deus. Nem uma folha cada árvore, se não for. Irmão, se criar uma doutrina diabólica, é a doutrina errada da soberania de Deus neste mundo caído. Desde que esse mundo caiu, este é um mundo que jaz no maligno. Então tudo que acontece, 99,9% das coisas que acontecem neste mundo, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o diabo, que no mundo jaz no maligno. A vontade de Deus, ela só acontece na vida daquele que ama a Deus. A Bíblia diz claramente, irmãos, olha só, em Romanos 8,28, que tudo coopera na vida daqueles que amam o Senhor. O Salmo 91 diz assim no versículo 7, 1.000 poderão cair do teu lado, 10.000, mas tu não serás atingido. O que ele está falando? Que o mundo jaz no maligno, pela escolha de Adão e Eva. Mas aquele que se entrega a Deus, Deus vai administrar a vida daquela pessoa. Deus vai tirá-lo da frequência do engano, da preocupação para a fé. A fé é dom de Deus, amém? Tua fé está crescendo nessa noite. Como nós falamos segunda-feira lá no Humberto, quando você ouvir a palavra de Deus, não ouça como instrução, como informação apenas, mas sim como nutrição, alimentação, vivificação. Ou seja, se você crê, você sem esforço. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,18 que eu me torno aquilo que eu vejo, amém, irmãos? Então você nessa noite se torna o que você está ouvindo. O céu, quando ouvia Jesus, ele enxergava, ele se tornava alguém que enxerga, amém, irmãos? Todo aquele que ouve a voz do Senhor criou, a voz do Senhor está recriando, amém, amados? Então quando você ouve essa palavra, diga assim, é dessa maneira que eu vou sair daqui, porque eu não estou apenas ouvindo, eu estou sendo transformado conforme essa imagem e semelhança. Essa palavra tem o poder de nos tornar o que ela diz, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Então o mundo que jaz no maligno, o diabo tem acesso e legalidade pelo pecado, mas nós somos justiça de Deus, nós somos a nova criação de Deus, o diabo não nos toca. E 1 João 5,18 diz que em nós o diabo não toca. 1 João 5,18. Por que ele não toca? Porque ele toca onde há legalidade, e o sangue de Jesus tirou toda a legalidade. Nós somos justiça de Deus, amém, amados? Portanto, o mundo jaz no maligno, o diabo está aí matando, roubando e destruindo os incautos, o povo perecendo por falta de entendimento, mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é o Senhor Jesus Cristo, Ele é a verdade. João 17,17 diz, santifica-os pela tua palavra é verdade. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Portanto, o destino daqueles que andaram com Deus foi decidido por Deus. Quem está decidindo o destino daqueles que não decidem? O diabo. Quando Adão e Eva não decidiram o seu destino, quem que decidiu? A serpente. Se nós não decidirmos, quem vai decidir é o diabo. As pessoas falam, seja como Deus quiser. Não vai ser. Para ser como Deus quiser, você que vai manifestar o reino de Deus. Amém, irmãos?
Porque o mundo não é como Deus quiser, o mundo é como o diabo quiser. A exceção agora é que se Deus quiser, vamos um exemplo. Todo o Egito estava lá. Israel estava subjugado. Pegue por favor a sua Bíblia em Êxodo capítulo 5. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 5, versículo 2. Então, todo Israel estava subjugado. Era a vontade de Deus? Não. Era a administração de Deus? Não. Irmãos, este mundo está sendo administrado pelo diabo. Deus não criou a crise. Deus não criou a falência. Deus não criou a doença. Deus não criou a depressão. Jesus diz que em Cristo nós somos prósperos, saudáveis e cheios do Espírito Santo, amém? Nós somos uma nova criação. Aqui em Êxodo capítulo 5, versículo 2, respondeu o faraó: quem é o Senhor para que eu ouça a voz do Senhor e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei. Irmãos, oposição eficaz não existe, mas existe uma oposição diabólica. Se teve um vento contrário até Jesus estando no barco, você pensa que o inimigo vai colocar um tapete vermelho e falar, vai, seja feliz? Ele tentará se opor. Esse é o trabalho dele. Deus enviou Moisés com os seus sinais e poder. Faraó disse assim, tá bom, então já que Deus falou, eu vou obedecer. Não, o diabo não vai ceder facilmente. O bom combate da fé não é vencer o diabo, é vencer a dúvida, amém, meus irmãos? Que você é mais forte que o diabo, amém? O teu problema não é o diabo, nem a doença, nem a dívida, nem a feitiçaria. É a incredulidade, é o medo, a preocupação, amém, irmãos? Só isso. Mantenha a fé e o Espírito continua agindo, os anjos continuam agindo, amém, irmão? A ansiedade, bloqueia, os anjos param. Confessou a preocupação, o Senhor continua trabalhando naquilo. Então o bom combate da fé é o bom combate de permanecer selma na fé, de não sair da posição da fé. Aí vem Faraó e diz, não vou deixar eles saírem. Mas quem que decide? Se você anda com Deus, Moisés, quem que decide? Faraó decide, porque Faraó era o Deus da época. Ele era a voz de Deus na terra, ele era o todo-poderoso, o maior império da terra. Então ele diz, vocês não vão. Mas quando você anda com Deus, Kátia, quem que dá a última palavra? Quem é que decide? Faraó pensava em todo o tempo, eu mando e desmando. Mas sabe quem que mandava? Deus disse, eu envio você, Moisés, como Deus. Vai ser como você disser e como você quiser. Você terá o que você diz. O que Faraó falava ou não falava, irmão, sempre, quem está por aí? Estamos lá. Faraó decide o mundo inteiro, só não decide a vida de Moisés. Só quem tem fé vence o mundo, não é verdade, Humberto? Essa é a vitória que vence o mundo da nossa fé. Não é o talento, não é a beleza, não é o charme, é a fé. É a fé. É a fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Faraó decidia livremente quem vivia e quem morria, mas não a vida de Moisés. O mundo jaz o maligno, 1000 caem. Se o diabo decidir, por causa da legalidade, morre, não morre, vive, não vive, ele decide. Mas na nossa vida, vai ser como Deus decidiu. Vamos viver os anos que Deus tem para nós. Vamos espezinhar o diabo aqui, e quando partirmos, iremos para um paraíso com o Senhor. O diabo não vai perder, ele já perdeu, ele é mais que derrotado para sempre. Jesus não venceu o diabo, ele venceu o diabo definitivamente. A doença não foi destruída, ela foi destruída para sempre. No mundo de Deus não existe doença, tanto que ele escreve em Tiago, eu falei aqui domingo cedo, se porventura houver algum enfermo entre vós, vem aqui, seja ungido com óleo. Ele diz, é uma exceção, no meio de vocês não tem que ter enfermo não, mas se houver algum no meio de vós enfermos, vem aqui, unja com óleo. O que ele está dizendo? Que não é para existir enfermos entre nós, nós é que devemos orar pelos enfermos, amém, irmãos? Mas pela fraqueza, Deus tem paciência, e coloca no corpo dons de curar, para que, até que nós venhamos a crer e manifestar isso aí. Então o mundo jaz o maligno e diz, você não vai. E o diabo diz, você não vai.
através das circunstâncias, sensações, emoções, pessoas, nossa carne, mas não vivemos por vista, vivemos por fé, 2 Coríntios 5:7. Quando você for fazer algo, diga: quem vai decidir isso aqui é Deus. Não tenha medo do que o diabo pode fazer, porque o diabo não pode fazer nada naquilo que está na mão de Deus, amém? Aquilo que está no mundo o diabo pode, mas aquilo que está na mão de Deus, né, Diego? Aquilo que está na mão de Deus, o diabo perdeu. O medo dele é que você deixe na mão de Deus, porque se está na mão de Deus, o diabo não pode. Vai ser como Deus quer. Como é que vai ser a sua vida? Como Deus quer. Portanto, todos esses temores são infundados, amém, amados? Em Êxodo 6, versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Então Faraó diz: não vão. Aí Moisés se desespera, vai orar, e Deus diz assim: eu falei, eu farei, vocês vão sair. Eu fico assim maravilhado. Colocaram um post outro dia assim: Jesus falou que viria e veio. Jesus falou que ia morrer, morreu. Jesus falou que ia ressuscitar, ressuscitou. Jesus falou que ele virá novamente, ele virá. Um coração apegado no Senhor, pela graça e temor humilde, será ajudado pelo Senhor a vencer o medo, a preocupação, a ansiedade. Essas ervas daninhas, essas raposinhas que estão tentando devorar a nossa fé. Porque através da fé Deus pode. Em Romanos 5:2, que através da fé nós podemos ir a Deus, Deus pode vir a nós. Nós podemos ter acesso a tudo de Deus, Deus pode vir a nós. Amém, irmãos? Só que a nossa fé é corroída pela ansiedade, pela mágoa, pela preocupação, pela impureza, pelo mundanismo, pelos ídolos, pela vaidade, pelo orgulho. Mas aí, se nós tememos o Senhor nos leva ao arrependimento. Vez após vez. Quando nos desviamos, o Senhor diz: ei, olha aí o caminho, volte-se para Ele. O trabalho da nossa carne é nos afastar de Deus. E o trabalho do Espírito Santo é nos trazer de volta. Temos um ajudador maravilhoso, o Consolador, o Espírito da verdade. Veja como o destino daqueles que andaram com Deus foram decididos por Deus. A vida de Josué, quem decidiu? Foi Deus. A vida de Moisés, a vida de Daniel, a vida de Davi, a vida de Abraão, a vida de Silvano. Quem que decidiu? Foi Deus. E se Deus está no comando, irmãos, você tem a faca e o queijo e a mortadela. Não, mortadela não, faca e o queijo e o presunto. Mãos do céu. Não queremos mortadela, embora eu goste de mortadela, mas não está na mão. Então nós precisamos, irmãos, compreender que a nossa vida está na mão de Deus. Não está na mão do acaso. Não é o acaso que vai decidir. Não é o homem que vai decidir. Quem decidiu o que você vai ser foi Jesus, quando disse: está quitado, paguei, Pai, pode curá-los, pode libertá-los, pode salvá-los. Nós não temos mais tempo, nós vamos continuar essa palavra semana que vem, mas eu quero que você se sinta seguro nos braços do Senhor. Diga: Deus, só tem um jeito, só tem um antídoto contra o medo. Só tem um antídoto contra o medo: a revelação pessoal do amor de Deus. Em 1 João 4,18 disse que o amor de Deus, sendo revelado, afasta todo o medo, lança fora todo o medo. Salmo 107, versículo 43, é o último versículo que eu vou dizer hoje. Salmo 107, 43. Aquele que for sábio meditará demoradamente no grande amor de Deus. Não medite no problema. Olha, se eu estiver olhando para cá, estou vendo a minha irmã Vera, seu filho. Se eu olhar para cá, estou vendo meu irmão Robson, seu irmão. Então você pode escolher para que lado olhar. Decida. Pai, revela para mim o seu amor. A hora que estiver ansioso, diga: Deus, não tem atalho. Eu estou vendo a luta, estou vendo o gigante. Não precisa nem me esforçar para isso, né, irmão? O boleto, ele fala, não precisa nem você se esforçar para isso. Nós precisamos de uma revelação do amor de Deus. De primeira mão. Mais do que o ar que nós respiramos.
Desde o mais idoso que está aqui, não sei, também não quero saber, até o mais novo, você precisa da revelação do amor de Deus. Esse é o alimento da fé. Relacionamento com Deus. Não religião, não ritual, não repetição, não regras. Relacionamento com Deus. Deus é invisível. Só o Espírito Santo pode me revelar. Você tem progredido na percepção do amor de Deus por você? How Jesus loves us. Como Jesus me ama. Como Jesus nos ama. Precisamos meditar nisso. Sou amado por Deus, sou importante para Deus, sou precioso para Deus. Não estou sozinho, a minha vida está escondida na palma da mão do Senhor. Precisamos hoje mais do que ontem, porque a luta se intensifica, irmão. Parece que cada dia que passa, se é um momento um demônio contra nós. Precisamos de uma nova revelação do amor de Deus, porque a fé de ontem não vence hoje. Já aumentou um demônio mais. Precisamos de uma percepção maior. Porque na glória, irmãos, os anjos dizem santo, santo, santo. E cada santo que ele dá, Deus revela a glória dele, e o anjo vê uma faceta de Deus que ele nunca viu. Então ele diz santo, e Deus revela a glória. Porque Deus habita no meio dos louvores, amém? E os anjos dizem santo, e Deus se revela a eles. Aí eles dizem santo, e Deus se revela a eles. E essa revelação produz uma alegria tão grande. As pessoas que tiveram near death experience, uma experiência quase morte, e tiveram como Paulo teve, 2 Coríntios 12, quando ele foi apedrejado, que pensaram que ele tinha morrido, mas depois ele voltou, enquanto ele estava ali apedrejado, cobrindo de pedra, ele foi ao terceiro céu, ele escreve isso em Coríntios, e viu Jesus, e viu o terceiro céu. Aqueles que já tiveram diante de Deus, eles sabem que os raios saradores do amor de Deus é algo tão tremendo. O amor de Deus, quando você percebe o amor de Deus, é algo tão tremendo que sara a sua alma, só de ver o amor de Deus. É algo que te faz feliz, te dá paz, te dá fé, te dá alegria. Você se sente bem. A aceitação, a carinho, o amor. Deus te ama, te ama, te ama. Ele não tira os olhos de você. Você é muito precioso para Deus. Ele ama ouvir a sua voz. Deus nos ama, 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 mas nos ama de uma maneira que não dá para explicar. O autor quis escrever, falou, Deus ama o mundo bastantão, muito mais que bastantão. Ele fala, de tal maneira, não tem como explicar. It's impossible. Mas você precisa perceber o amor de Deus. Não impressione a Deus com as suas obras. Não impressione a Deus com seus jejuns, cultos, orações. Não tente impressionar a Deus, você vai ficar distraído com a tua oração. Oh Deus, porque eu te amo, meu Pai, o Senhor é importante. Eu estou distraindo, tentando provar a Deus que eu amo. Pare, deixe Deus mostrar o amor dele por você. E quando você perceber o amor de Deus, aí você vai dizer assim, santo, mas de uma maneira revelada. Porque você vai estar falando, vendo a glória de Deus. A coisa que nós mais precisamos é perceber a glória de Deus. Vamos colocar em pé, por favor? Deus é invisível, irmãos, mas Ele é real, tá?